Agora vamos falar dos nossos olhos. Ó, quais são os 4 maiores vilões da visão? Quais são as doenças que podem causar cegueira? Hoje vamos saber como prevenir e tratar essas doenças com o Dr. Daniel Camlotti. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui, doutor. Um prazer te receber. Estou vendo que você trouxe aqui uma estrutura de olho. Uma maquetezinha para poder sair do virtual e entender um pouquinho melhor o público. Normalmente ele é isso, assim, tá fechadinho. Perfeito, a gente só vê essa parte aqui de fora. Aí a gente abriu aqui para a gente poder entender melhor por dentro do olho o que acontece. Então vamos lá, primeiro vamos entender como é que é o olho, para depois a gente falar um pouquinho desses vilões, dessas causas. Vamos explicar para quem está em casa, também quero aprender, quais são as partes que compõem o olho, né? Porque a gente conhece a conjuntiva e aí, daí vem mais o quê? Então, a gente tem o olho aqui, a parte da frente que a gente costuma ver a córnea, que seria a parte transparente, o vidro do relógio, que todas as imagens que passam por aqui, nós temos que chegar na retina, que seria aqui atrás, para ser codificada e o paciente enxergar pelo cérebro. Então só essa parte aqui que é importante para a visão. Não, sem dúvida. Isso aqui é a parte transparente. A íris, que é o colorido que vai fazer o olho entrar menos luz ou mais luz. Isso vai atravessar por todo esse gel aqui, que seria o vítreo, pelo cristalino, aqui no intermediário, que é onde tem a catarata, que a gente vai explicar. E chegando aqui atrás, que é a retina, aqui é que a imagem vai chegar, vai ser transformada, codificada em transmissão para o cérebro poder entender aquilo como imagem e o paciente conseguir enxergar. A retina fica aqui atrás. Aqui atrás, isso. Porque existe uma doença ligada à retina, né? Várias. A gente vai falar hoje da retinopatia diabética, que seria na retina relacionado ao diabetes, e a degeneração macular relacionada à idade, que também está relacionado à retina, à idade e à genética, além de outras diversas doenças relacionadas à retina, mas a gente vai trazer pelo menos 2 importantes para a parte visual hoje. Perfeito. Doutor, eu vou te convidar para sentar aqui pertinho da maquete, porque assim, se precisar exemplificar, fica mais fácil para você. Mas vamos lá, vamos conversar então. Eu imagino que a gente tem muitas coisinhas que a gente precisa fazer para prevenção a ter uma saúde ocular, né? Mas esses vilões mais importantes, quais são? Então, nesses 4 vilões, primeiro eu vou chamar a atenção sobre a catarata, que seria o principal responsável pela cegueira na população, reversível. Reversível como? Com cirurgia. O glaucoma, que a gente está no mês de maio, o maio verde, que seria o mês de combate ao glaucoma, e o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível da população. Então, ela é silenciosa, o paciente na maioria das vezes não sente nada e a gente no exame de rotina que vai detectar aquela suspeita, investigar, que o paciente vai perdendo a visão do campo visual para o centro, então ele não vai perceber. Então esse é o glaucoma, que seria a principal causa de cegueira irreversível. A retinopatia diabética seria relacionado ao diabetes, que vai acometer a retina, que a gente falou, e é a maior causa de cegueira na população economicamente ativa, tá? E além da degeneração macular, que a gente falou, que está relacionada à genética e à idade. Então também é uma doença na retina, que é importante ser acompanhada, quem tem histórico na família, que também é um causador, principalmente da cegueira em pacientes acima de 55, 60 anos de idade. Degeneração macular nada tem a ver com catarata? Não, a catarata seria o vidro do olho intermediário que começa a ficar sujo aos poucos, ele vai opacificando e com a idade, é normal todo paciente com a idade apresentar catarata e isso vai ser reversível. Já a degeneração macular seria um problema na retina relacionado à genética, não é todo paciente de idade que vai ter e que esse sintoma o paciente pode não apresentar nada quando ela é do isso que eu tipo te perguntar, essas doenças, elas têm sintomas? A degeneração macular relacionada à idade do tipo seco, em muitos casos, pode apresentar radicais livres, depósitos na retina, que nesse momento não pode não apresentar nada, como pode ser do tipo úmido, que de repente aquele paciente pode sentir uma mancha central na visão, um escotoma, relacionada a uma membrana que a gente diz, a membrana neovascular, que ela sangra, exuda, ela vaza líquido, isso pega bem o centro da visão, e o paciente vai sentir aquela baixa visual súbita, causando essa dificuldade nesse paciente. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir essas doenças? Sem dúvida nenhuma. O atendimento, a consulta oftalmológica de rotina, anualmente, principalmente em paciente acima dos 40 anos, como eu falei, existem doenças silenciosas que, se forem detectadas precocemente, conseguem ser tratadas, como o glaucoma, a gente consegue controlar ele diminuindo a pressão do olho, que é o fator de risco principal, é o aumento da pressão ocular,
E esse aumento da pressão ocular vai causando lesão da fibra nervosa. E essa fibra nervosa do nervo óptico, você não percebe no início porque você vai perdendo campo visual. No que você vai perdendo, não percebe. Quando chega num tubinho, o paciente percebe, mas não tem mais como a gente reverter. Então é importante a gente detectar precocemente. E o que seria precocemente no caso de prevenção ao glaucoma? A gente precisa ficar atento, porque provavelmente a gente não percebe, né? Não. Porque a gente está acostumado a ver, enxergar todos os dias, talvez vá diminuindo o campo de visão e a gente não tem essa noção. O glaucoma, na maioria das vezes, é o glaucoma de ângulo aberto. O ângulo fechado, o paciente vai sentir uma dor absurda, vai procurar o pronto-socorro, mas não é a maioria dos casos. O glaucoma de ângulo aberto vai ter algum histórico na família, provavelmente. O paciente não sente nada, ele vai apresentar-se na consulta. Se ele chegar em qualquer local, ver o óculos ir embora e não vai perceber nada, porque o exame que deve ser feito é a tonometria, que é a pressão intraocular, que a gente consegue perceber isso na consulta oftalmológica. Como é que é o nome do exame? Tonometria. Atenção aí, gente, tonometria, porque às vezes você fala, fui no oftalmo, ele viu meu grau, mudou meu óculos, mas ele fez a tonometria. Esse é aquele exame que faz um vento assim no olho da gente? Essa é um tipo de tonometria, que é a tonometria de sopro, que a gente utiliza mais como triagem. E existe a tonometria com tonômetro de Goldman, que é o que você pinga o colírio de fluoresceína, um amarelinho, um anestésico, e vai chegando um pininho, um conezinho azul perto do olho. Assim a gente consegue detectar a pressão intraocular e no fundo de olho a gente consegue ver na retina o nervo óptico, que é o principal afetado. Então a gente vê que o nervo óptico tem dentro dele uma escavação, um amareladinho que costuma ocupar 30% desse nervo óptico. Quando a escavação aumenta, não é que o paciente tenha o glaucoma, mas é um sinal de que deve ser investigado, pedidos exames e investigar se esse paciente apresenta glaucoma ou não e se precisa ser tratado precocemente ou não. Então tá, a gente falou de glaucoma, degeneração macular, catarata. Tem como prevenir catarata? A catarata é algo que surgiu no humano por viver mais do que a gente vivia. A catarata seria uma proteção do cristalino, que lá atrás o humano vivia 35, 40 anos e não atrapalhava. Só que agora o ser humano vive 80, 90 e essa catarata após os 60 anos é muito comum, todo paciente apresentar catarata, mas não quer dizer que esse paciente de 60 anos vai precisar operar. Às vezes a catarata é pequena, a gente vai acompanhando essa opacidade, essa sujeira no cristalino, que seria essa lente translúcida, ela vai começando a incomodar devagarinho até o momento que a qualidade de vida do paciente vai sendo atrapalhada. Então, a gente vai fazer a refração, colocar o grau, isso não vai melhorar e vai atrapalhar o dia a dia. Então, nesse momento que a qualidade de vida do paciente vai sendo atrapalhada por essa sujeira que existe no cristalino, a gente tem que trocar esse cristalino sujo por uma lente intraocular limpa. Então, é muito interessante, eu já vi algumas pessoas que fizeram essa cirurgia, dá para perceber que tem uma lentezinha ali, assim, para quem consegue ver, assim, uma coisinha pequena ali que dá um brilhozinho. E eu achei muito legal que as pessoas que fazem essa cirurgia, às vezes ficam, normalmente, eu acho, até ficam livres de óculos, de lente de contato, né? Sim, antigamente a catarata é uma cirurgia que você trocava o cristalino e resolvia a catarata. Só que hoje em dia as lentes, existem as lentes premium, a tórica, que corrige o astigmatismo, a lente trifocal, que consegue diminuir a dependência do óculos para longe e para perto. Então, a diminuição do grau e a menor dependência do óculos depois da catarata, com a segurança da cirurgia e a tecnologia que existe hoje em dia, faz a gente até operar um pouco mais cedo que antigamente. Que a gente consegue resolver a catarata e diminuir a dependência do óculos, claro. Jogando em cada paciente a necessidade, qual lente mais indicada, não são todos que a gente vai colocar a trifocal, a tórica, então isso deve ser avaliado em cada paciente, mas hoje em dia a cirurgia de catarata, além de resolver o problema da catarata, também consegue diminuir a dependência do paciente do óculos. Que joia! Sabe se essa cirurgia já tem disponível no SUS? Sim, existe. As lentes premium são mais difíceis, mas a cirurgia de catarata, colocando a lente que vai diminuir o grau de longe, vai diminuir a catarata, que é o que está atrapalhando. Mas é aquilo, no SUS, você conseguindo operar pelo SUS, colocando a lente, nem que seja monofocal, mais simples, ela vai tirar a catarata e mesmo que tenha que usar o óculos no pós-operatório, a qualidade de vida melhora muito. E a retinopatia diabética, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, controlar o diabetes. Então, todo paciente diabético deve passar em controle anual, pelo menos, com o oftalmologista, porque, como eu falei no início, nesse início da retinopatia, existe a retinopatia diabética não proliferativa leve, moderada, severo, até chegar na proliferativa, que é quando sangra, tem um descolamento e o paciente sente a baixa visual. Mas aquele tratamento e a prevenção já poderia ter sido feita
muito antes por esse acompanhamento. E até mesmo o edema macular pode vir antes disso, que é um inchaço na mácula, na área central da visão, que o paciente já começa a sentir essa baixa visual e a gente tem tratamento para isso. Então, o paciente diabético, antes de tudo, o controle diabético vai evitar que esse paciente desenvolva uma evolução dessa retinopatia grave. Só que se esse paciente começa a desenvolver, a gente detectando isso precocemente, a gente pode realizar o laser, evitando formação de neovaso, que vão sangrar, descolar a retina e vão levar esse paciente para uma cirurgia de vitrectomia, que seria, vamos dizer, mais delicado do que o laser ou uma aplicação de um medicamento que a gente consegue diminuir esse edema, os neovasos, antes que chegue nesse momento muito grave. Então, o acompanhamento também desse paciente diabético de rotina é importante, mesmo que ele não sinta nada. E você pode ter uma retinopatia diabética grave, mas a visão central está 100%. De um dia para o outro, esse vasinho pode sangrar e a visão começar a ser vulto. Então, o acompanhamento desse paciente diabético com endócrino, com néfro, com oftalmologista especialista em retina de preferência, é muito importante. Perfeito. Nossa pauta, doutor Daniel, oftalmologista, a gente está aprendendo sobre os nossos olhos e é tão bom quando a gente cuida, porque a gente às vezes dá valor quando a gente perde, né? Sem dúvida. E aí o melhor é a gente cuidar. E ao mesmo tempo, uma pauta como essa, ela serve como alerta para muitas pessoas. Às vezes você está percebendo uma coisinha, é hora de procurar um oftalmo para agir. A gente pode minimizar um problema se a gente pega logo precocemente, né, doutor? Sem dúvida, essas doenças silenciosas, até mesmo como você falou, uma coisinha, às vezes você sente uma mosca volante, um pontinho passando para lá e para cá, você fala, não é nada, vou deixar para lá. Isso, você fazendo um exame, um mapeamento de retina, avaliando a retina, você pode detectar o problema evitando complicações maiores no futuro. Então, esse cuidado e essa prevenção é importante. Doutora, a gente falou de 4 doenças bem sérias que podem causar, inclusive, cegueira. Essas doenças só acontecem em pessoas maduras, pessoas idosas, ou elas podem acontecer em crianças e adolescentes? A retinopatia, diabetes tipo 1, pode ser em adolescentes mais novos. Esses podem apresentar uma retinopatia mais grave, então seria esse momento de tratar e tomar uns cuidados maiores, porque eles vão ter muita vida pela frente ainda. A degeneração macular e a catarata são mais comuns com a idade, mas existe a catarata congênita, que é aquela criança que a mãe teve alguma infecção no pré-natal, rubéola, e pode desenvolver essa catarata congênita. Então, catarata por trauma, inflamação ocular, secundária, algum problema. Até mesmo o diabetes descompensado pode ter uma catarata mais precoce, que seria outro problema relacionado. E a parte do glaucoma existe também o glaucoma congênito, que pode ser relacionado a algumas causas secundárias, o glaucoma juvenil, mas o mais comum é o glaucoma de ângulo aberto em pacientes com maiores de 40 anos e com a genética positiva na família. Perfeito. Vamos lá, vamos ver as perguntas aqui na nossa tela. Rosana, gostaria de saber mais sobre descolamento do vítreo moscas volantes. Sem querer, foi isso que eu falei agora. É a mosquinha que passa, sim, que você falou? O paciente, depois de um tempo, você pode apresentar esse sintoma porque o gel, que é o vítreo que preenche o olho, aquele gelzinho que eu mostrei, ele pode se desorganizar com o tempo. Essa desorganização, você vê esse gelzinho mexendo para lá e para cá. Só que tem momentos e locais onde está mais aderido que ele pode se soltar e causar uma roturinha, um buraquinho. Nesse buraquinho que pode acontecer alguns problemas, como entrar o líquido e a retina descolar. O descolamento de retina é grave e isso deve ser visto logo, tratado logo e ser feita a cirurgia de urgência. Mas não quer dizer que o paciente que tem mosca volante teve a lesão na retina associada. Por isso que quando tem esse sintoma, é importante marcar consulta com o retinólogo, dilatar o olho, fazer um mapeamento de retina, olhar toda a periferia para ver se existe alguma lesão. Se não tiver, é acompanhar e a tendência é amenizar aos pouquinhos. Vítreo, moscas volantes não tem nada a ver ou tem a ver com esses pontinhos pretos que de vez em quando a gente vê? Isso seriam as moscas volantes, esses pontinhos pretos. São vários pontinhos pretos? Sim. Ih, gente, eu tô vendo. O que eu tenho que fazer? Marcar, é importante passar com oftalmo de preferência. Agora eu tô vendo, não sei se é sugestionamento, mas... Também tem isso, e assim, luz também, parede branca, isso tem um contraste maior, então você percebe mais. Também pode acontecer. Mas é importante fazer sempre o mapeamento, não quer dizer que tenha nada, mas é importante sempre olhar a retina para... tem muita luz. Sim. Né? Bom, vamos lá. Obrigada, Rosana, pela sua pergunta. Próxima pergunta. Bianca, quais são os tipos de cegueira que existem? Perda parcial também é considerada cegueira? Então, existe a classificação, na verdade, como a visão subnormal e a cegueira legal.
Então, a gente tem uma tabela em que a visão subnormal a gente consegue considerar a partir de 20 e 60, que é numa distância, você não consegue ver essa letra pequena. Existe a visão subnormal em um olho só, existe a cegueira unilateral, a cegueira bilateral. Não quer dizer que a cegueira legal seja aquele paciente que vê tudo escuro. E a cegueira legal, às vezes, é um paciente que não vê 20/400 nos dois olhos, que seria uma letra grande, mas que ele ainda veria numa certa distância. Então, a gente tem que levar em consideração que tipo de cegueira, se é o legalmente, o que é considerado legal, se é unilateral. Então, depende muito para que vai ser considerado essa cegueira, tá bom? Tá joia. Obrigada, Bianca. Próxima pergunta, Márcia Sagramento. Qual o tratamento inicial para pessoas com suspeita do glaucoma? Então, o principal com essas pacientes com suspeita de glaucoma é que ela passou em consulta, a pressão do olho está limítrofe, então você olhou o fundo do olho, o nervo óptico tem essa escavação aumentada. Você vai acompanhar, pedir exames complementares como o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, o campo visual, que vai conseguir ver o quanto você tem de campo ainda preservado. E juntando tudo isso, você vai dizer, ele tem só uma suspeita, a escavação é grande, mas não tem glaucoma, ou tem a escavação grande e tem glaucoma. Então, tudo deve ser juntado para cada paciente saber, vamos começar a tratar, vamos acompanhar, ou esse paciente já tem um glaucoma avançado e deve entrar com os colírios hipotensores para diminuir a pressão, e tem alguns pacientes que usam todos os colírios possíveis, 4 hipotensores e não baixa a pressão, e é importante fazer a cirurgia. A cirurgia do glaucoma é para ajudar a baixar a pressão, que seria a trabeculectomia ou implante de válvula. Então, seria algo que vai ser escolhido se os colírios não estão dando conta, se o paciente não tem como comprar ou manter esses colírios. Então, depende muito de caso para caso. Esses colírios hipotensores, se usados sem a necessidade, no caso de ter glaucoma, eles podem fazer mal? Então, porque também existem alguns efeitos colaterais, tanto locais como sistêmicos, dependendo de cada paciente. Vamos ver. Eu estou perguntando isso porque dos cílios? Tenho dos cílios, mas esse eu nunca usei, mas eu fui indicada porque eu tenho um olho que é muito vascularizado, ele fica muito vermelho e em algumas situações passou maquiagem, ele fica muito vermelho. E aí a brimonidina, ela clareia o olho assim, instantaneamente. Um dos efeitos colaterais, que eu até contei aqui pra turma, é que dá sono. E aí eu descobri que tem uma dosagem menorzinha, estou usando a dosagem menorzinha. Mas aí, falando disso, eu fico às vezes preocupada. Eu falo, será que faz mal? Porque ele é um hipotensor. Na verdade, assim, existe, como a gente comentou até dos cílios, né? Que existe o efeito colateral desse de crescer o cílio, de deixar o olho mais vermelho. Existe o efeito colateral até da brimonidina de causar em alguns pacientes muita alergia. Então, paciente com aquela reação alérgica não pode usar. Às vezes, outros medicamentos beta-bloqueadores, quem tem asma ou quem tem problema de arritmia, não pode usar. Por mais que seja um local pequenininho, ele vai ser drenado para o nariz, por isso que a gente chora e fica... E o nariz é muito vascularizado. Então, ele vai levar para todo o resto do corpo e pode dar o efeito sistêmico. Tanto é que quando a gente pede para pingar o colírio do glaucoma, para a gente evitar efeito sistêmico, a gente pede para o paciente ficar com o olho fechado 1 minuto e apertando o canal lacrimal, que você vai diminuir a absorção sistêmica e diminuir os efeitos sistêmicos. Então, isso também pode ser usado para diminuir os efeitos sistêmicos do colírio e ele agir só no olho. Entendeu? Ah, tá. Então é uma boa dica. É uma dica para quem está tendo algum problema. E sendo assim, só no olho, tudo bem? Sim, mas tirando aqueles casos que tem alergia, ou aqueles colírios que deixam o olho... Ou então até mesmo um vasoconstritor, que é aquele que você chega na farmácia e compra... Então, porque quando a gente tem olho vermelho, vai usar um vasoconstritor, que mas não a pressão legal. arterial sistêmica também pode ser afetada a longo prazo, tudo isso. Complicado, né? Tem que tomar cuidado. Vamos lá. Obrigada, Márcia, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Marise Pérez. Ela pergunta, quem tem síndrome de Sjögren pode ter complicações na cirurgia de catarata e qual a melhor lente para estes pacientes? A síndrome de Sjögren é aquela síndrome do olho seco, que pode ter a boca seca relacionada a algum paciente com problema reumatológico, artrite reumatoide, então pode desenvolver a síndrome de Sjögren. O olho seco, ele pode até atrapalhar um pouco o cálculo da lente, aquele cálculo que você vai fazer, a curvatura do cristalino. Então, até para você calcular a lente e ter o pré-operatório bem feito, se você vai fazer um mapa da córnea para calcular a lente certinho, você pode ser afetado pelo ressecamento. Então, tratar o olho seco antes da cirurgia também é importante, para você ter um bom resultado. E a lente intraocular, ela não vai afetar no ressecamento, porque o ressecamento é mais aquela parte, segmento anterior, que pega a córnea, a lágrima, a lente vai ser implantada dentro do olho, mas o tratamento do olho seco antes da cirurgia, com todo o pré-operatório, também é importante.
Perfeito. Doutor Daniel Kamlott falou dos 4 vilões da visão e a gente vai cuidar muito bem. E qualquer dúvida, DR Daniel Kamlott. E o telefone é o 11 96643 5677. Você pode entrar em contato e marca uma consulta, porque afinal de contas a gente tem que visitar o oftalmologista uma vez ao ano, pelo menos, né? Sim, isso é importante. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, até tchau. a próxima. Obrigado.